Olá pessoal, estamos começando mais um A Voz da Contabilidade, com o patrocínio Master de Jung, a voz da contabilidade, olha só. E hoje estamos aqui com mais esse episódio trazendo uma figura conhecidíssima que dispensa apresentações, mas eu, claro, vou pedir para ele se apresentar, mas só por uma questão de protocolo. Mas todo mundo aqui conhece quem? Vanildo Veras. Vanildo, em primeiro lugar, agradeço a sua presença. Obrigado pelo aceite do convite tão rápido. Fui meio que assim, em cima e você aceitou de pronto. E muito obrigado pela sua presença. Ô Adriano, eu que agradeço aqui a sua lembrança em me convidar. E é claro que a gente tem que preservar aquilo da nossa origem, né? Você é uma pessoa que está na veia do mercado contábil, né? E para dizer quem sou eu, primeiro sou amigo do Adriano de longa jornada. A gente conhece o Adriano aí que trilhou e com certeza você já deve ter encontrado ele nos eventos contábeis e fora de eventos contábeis também. Uma pessoa que está sempre disposta a ajudar todas as pessoas, todos os empreendedores. Eu sou empresário contábil há 29 anos, tenho um trabalho também que eu exercia, um trabalho voluntário em entidades, mas, sobretudo, eu sou um empresário contábil, um empresário como você, que eventualmente está me assistindo, e que também já se deparou, encontrou com o Adriano aí nas convenções, nos encontros regionais, e em todos os eventos que nós temos aí da classe contábil. Sou casado com uma excelente pessoa, além de tudo, né? Porque é ela que traz também todo um contexto aí para fazer com que nosso empreendimento tenha sucesso. Uma pessoa que eu já estou com ela há 35 anos e tenho um filho há 31. É que a gente casou no berçário, né? Então a gente é novinho assim. Então não vou revelar a minha idade, mas já tem alguns indicadores aí para vocês saberem. Eu imagino que algumas pessoas possam me conhecer do setor contábil e outros também do setor do empreendedorismo. E eu não poderia deixar de vir e aceitar o seu convite aqui, porque você é uma pessoa que já me ajudou muito na minha jornada e a gente tem que sempre honrar aquelas pessoas que contribuem em nossa jornada. Então é um prazer estar com você aqui. E engraçado que nós falávamos com o Cris da Jung, né? Ele até disse que é uma coisa muito legal, porque eu gosto muito dessa questão da conexão, né? Conectar ideias, conectar pensamentos, né? Compartilhar ideias faz parte do meu dia a dia. E quando ele disse que o significado do Jung é conectar, eu achei bem interessante. Eu não sabia, não fazia ideia. Então, legal, bacana, vem do latim e significa conectar, né? Que tem a ver com a comunicação, né? E levar uma informação de um lado para outro. Então, legal, bacana, um privilégio estar aqui. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Eu que agradeço. Assim, eu, graças a Deus, já vou completar aí 35 anos de mercado contábil, né? Não sou contador, mas atuei em empresa de software na área contábil, em mais de uma empresa de software na área contábil, e hoje eu também resolvi empreender, né? Desde agosto de 2022, eu tenho uma empresa de consultoria e uma empresa de software. E resolvi empreender, enfim, mas continuando no mercado contábil, né? E é claro que também nesses anos de mercado contábil, realmente você também me ajudou bastante. Eu lembro que o Vanildo foi uma das primeiras pessoas que falou para mim, vai palestrar, vai fazer alguma coisa, velho, não fica só, né, nos bastidores, vai para frente, vai para cima do palco. Então é uma das pessoas que me incentivaram também a fazer palestras, enfim, e a gente já fez aí no Brasil todo, e com inspiração, claro, do Vanildo. Mas, Vanildo, pensando no mercado contábil, pensando nos dias de hoje, a gente viu, a gente sempre viu mudanças em vários mercados, em várias situações na vida. Mas a gente percebe que nos últimos anos realmente está mudando o mercado contábil. De verdade. A gente via assim um processo mais lento, enfim. Eu não sei se também por causa da pandemia acelerou isso muito mais, que as pessoas perceberam que não é bem só ter aquele relacionamento digital. Tem que ter um relacionamento pessoal, estar junto com as pessoas, olhando nos olhos, né, e fazendo um negócio, porque afinal de contas, não deixa de ser um negócio B2B, né, a empresa de serviços contábeis. Como é que você está vendo o mercado contábil hoje, diante dessas mudanças que aconteceram, e o que você espera dos próximos 5 anos, digamos assim?
Bom, eu entendo que a mudança ela já vem de longo tempo. E tem algo que eu falo nas minhas palestras, e eu acredito nisso, porque quando você vai palestrar, você precisa acreditar. Então, você que está me ouvindo aqui, estou dizendo aquilo que eu acredito. Você pode até não concordar comigo, mas é o que eu acredito que eu vou compartilhar com você. E eu uso algumas expressões, né? Primeiro, aquela assim, olha, todo ponto de vista depende da vista em que o ponto está. Então, é o meu ponto de vista, que pode não ser o seu. Então, trazendo isso, a gente traz um ambiente que não precisa ser hostil, de discordar ou não. Agora, essa questão da mudança, eu venho entendendo e estudando também, porque quando eu me formei em contabilidade, eu fui empreender, eu entendi que faltava alguma coisa. Depois eu fui buscar conhecimentos na área técnica. E a proximidade, quem busca conhecimento na área técnica vai buscar na proximidade do seu negócio, na auditoria, na controladoria, na análise financeira e muita gestão de processo ligado a estas áreas do regulatório também. Mas eu achava que faltava alguma coisa. Foi quando eu comecei a enveredar para ir para outros conhecimentos. O conhecimento de gestão e modelagem de gestão. Então, há 18 anos eu estudo isto. E ainda continuo estudando porque me apaixonei por esta área que é complementar à minha. E eu percebo o seguinte, que a mudança, ela é constante. E você que está me ouvindo aqui, faça uma reflexão. A gente tem aqueles ditados que a gente diz, poxa, mas passou tão rápido o ano, mas o ano continua tendo a mesma contagem de horas e dias. Não mudou. O que é que mudou? Talvez tenha mudado. É um elemento que a gente precisa observar. Volto de novo naquilo que eu acredito. A mudança, ela é constante. A nossa percepção é que ela é repentina. Então, a depender de alguns fatos que chamam mais atenção, aquilo traz em evidência. Mas a transformação já começou de longo prazo. A gente pega a imagem e o discurso do contador darfista. Hoje já não é muito comum falar isso, mas lá teve uma ênfase. Quando falaram essa frase, todo mundo se defendia, o contador darfista. Houve uma época em que as pessoas falavam que os sistemas de contabilidade, lá no passado, deveriam ter mais incrementos. E a gente fazia lá no passado, lá até antes do Excel, lá no SuperCalc, o controle de certidões, né? E a gente falava assim, um dia nós teremos sistemas que terão esses controles. E surgiu isso, né? Então, à medida em que a humanidade está evoluindo, os negócios vão evoluindo, porque negócio é composto por quê? Por pessoas, né? A gente tira o CNPJ, deixa o CPF e observa muito isso. E agora, com o digital, no digital se fala muito em escala. E eu tenho certeza que você que está assistindo aqui deve estar pensando, poxa, é um desafio que eu tenho, que é escalar o meu negócio. E será que é o desafio escalar o negócio? Porque muitas vezes, Adriano, eu percebo as pessoas projetando em algum modismo da atualidade, em alguma frase de efeito, ou algumas pessoas que trazem algumas informações que eu respeito, mesmo não concordando. Como, por exemplo, a contabilidade consultiva. Hoje é um modismo. E a contabilidade consultiva está muito focada em dizer o que você vai fazer. Se você for espremer mesmo, o que traz de contexto da contabilidade consultiva é que você tem que ter outro produto que chama-se BPO financeiro. E BPO financeiro é BPO, que é um BPO que é imensamente simples em relação ao BPO contábil, tributário e trabalhista. Você, que é empresário contábil e faz o BPO, que você já faz o BPO fiscal, faz o BPO trabalhista e o contábil, você tem muita competência para fazer o financeiro. Só que você não precisa se iludir e não deve se iludir e achar que fazer BPO financeiro é ser um contador consultivo. E na gráfica você pode encomendar um cartão e colocar no seu site contabilidade consultiva ou contador consultivo. Só que tem uma jornada para você fazer isso daí. O consultivo para o cliente que te contrata não é fazer um DARF mais bonito, que você não vai fazer um DARF mais bonito do que o outro contador. Não vai fazer. É um outro jogo. Então o jogo é diferente. Então o que eu percebo é que as pessoas querem pegar esses jargões, tentar empacotar e levar para o digital. Aí tem um outro erro que eu percebo também, que é o seguinte, que sai da relação humana e vai para a relação, como você falou,
de CNPJ para CNPJ. Claro que é de CNPJ para CNPJ. Se firma contratualmente. Mas quem decide não está em outro patamar. E o jogo é diferente. Por quê? Quando você trata do CNPJ para CNPJ, você trata o cliente como uma transação comercial. Quando você enxerga a necessidade do cliente e pensa e constrói algo efetivo para o cliente, o jogo é outro. O jogo é uma relação com o cliente. Olha só, transação para relação há uma diferença considerável. E as pessoas não gostam de ser usadas, ser percebidas como eu faço parte de uma transação comercial. Claro que tem um processo comercial. Então há uma diferença. Ele inicia assim, só que você tem que falar assim, e o onboarding? Daqui para frente, como é que é essa relação? E eu costumo falar muito isso. Me envolvo muito na área comercial, e o pessoal entende a área comercial como um funil, né? Enche de lead ali, fechei negócio aqui, é meu cliente. Não, é uma gravata borboleta. Porque depois que você faz o processo comercial, que você adquiriu o cliente, daqui para frente é uma relação eterna. Porque depende dessa relação, quanto tempo esse cliente vai ficar com você. Se essa relação ela for à distância, distanciada, digamos assim, você não vai ter esse cliente por muito tempo. Porque aí sim, quando você fala contabilidade consultiva, é consultiva de verdade, em todas as esferas da empresa do seu cliente. Você vai atuar, e eu sempre falei isso, muitas vezes, outros profissionais, nada contra, outros profissionais, engenheiro, administrador, estão dentro do cliente do contador, fazendo esses processos. Né? Planejamento estratégico, planejamento tributário, advogado, tributarista, fazendo esse processo que, na verdade, é o papel do contador. Então, a contabilidade consultiva não é só simplesmente um BPO, ou enfim, é todo um processo de você, inclusive, ser uma pessoa que consegue ler os dados que ela mesma gera e como auxiliar o cliente na tomada de decisão. Aí eu lembro de uma história de um cliente, eu não vou citar aqui o nome aqui, vou citar o nome, Pedro, tá? Você já viu aquela história que tinha aquela propaganda antiga, que o primeiro sutiã você nunca esquece, né? Uhum. Para o contador, assim, o primeiro balancete você nunca esquece. É um jogo diferente, né? Então, formado em contabilidade, empreendendo lá, e aí tinha aquele cliente, um cliente que era o cliente top meu, o maior cliente, eu tinha que entregar, fui chamado para uma reunião com esse cliente. E com esse cliente eu tinha que apresentar o balancete, então eu fiquei lá preocupado na semana inteira, tinha reunião na segunda-feira, aí eu comecei a pensar naquilo, via os processos, as pessoas fazendo tudo lá e conferindo aqueles balancetes e verificando aqueles relatórios para criar indicadores, relatórios e todos aqueles indicadores que todo mundo conhece, que o contador já conhece, né? Para poder apresentar para o cliente. No final eu ia apresentar o meu balancete, né? Por que eu conto essa história? Porque ela foi emblemática para uma virada de chave no meu modelo mental. Aí eu marquei, né? Então era 8 horas da manhã na segunda-feira, que antecedia o domingo, né? Posterior ao domingo. Então, pra você ter uma ideia, na sexta-feira eu já fui pensando na reunião. No sábado eu dei uma passadinha lá no escritório para ver como é que estavam as coisas, porque eu queria ver. No domingo também, né? Estava lá preocupado com o balancete, tudo mais, os relatórios, fiz alguns ajustes, estava tudo preparado, pastinha pronta, levando, tá bom? Aí, quando deu a hora do Fantástico, assistindo televisão, né? Você já assistiu o Fantástico, né? Lembra do Fantástico? Aí me lembrei. Uma musiquinha, né? Então aí ela anunciou que nós estaríamos próximo da segunda-feira, que era o dia do meu primeiro balancete. E eu fui levar esse primeiro balancete no meu cliente, cheguei na sala, sentei com ele, estava do outro lado da mesa, muito agradável, pessoa sempre muito... Ele trazia todo um ambiente pra gente, uma pessoa muito simpática, mas naquele primeiro momento ele tocou o celular dele, imagina, o celular naquela época era um tijolão, né? Sim. Tocou o celular dele e ele falou, só licencinha, porque tem uma pessoa aqui que tá me ligando e é um motor de barco. Pô, esse meu cliente, ele adorava barco, pescaria e barco. E ele conversando com a pessoa, e eu deduzi o que ele estava falando, porque ele falou, você conseguiu um motor? Conseguiu? E ele pegou uma caneta, ao mesmo tempo viu, não tinha nenhum objeto na frente, mas viu minha pastinha do balancete, pegou a pastinha, foi lá e começou a escrever na minha pastinha. Confesso a você que, naquele momento, eu comecei a pensar, aquele cara, ele parecia que ele estava passando uma faca, sabe? À medida em que ele escrevia no meu relatório. Porque, pô, como é que esse cara pode? Eu me especializei, eu
conheço muito de contabilidade. Passei um final de semana pensando nisso, estou projetando como é que ele ousa escrever no meu relatório, né? E aí eu fiquei tão fissurado naquilo que eu não conseguia mais desenvolver a reunião com ele. E ele, ao perceber, ele foi lá, ele fechou o negócio no barco, né? Fechou o negócio certinho, anotou o celular da pessoa lá e os dados para fazer a transferência. E aí ele foi falar comigo e ele percebeu que eu não gostei. Falou, olha, podemos conversar outro dia e tal. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Eu acabei saindo de lá, e se eu lembro, foi emblemático porque esta empresa estava no quarto andar. Eu fui descendo de escada, nem de elevador, fui de escada. E eu ia descendo, e cada vez ia vitimizando, né? A verdadeira criatura, né? Olhando, pô, mas onde eu errei? O que é que eu poderia fazer? Isso. Depois voltou, não, ele que não me respeitou, ele que não... Quando eu passei na portaria da empresa, eu nem falei com o porteiro, que era uma pessoa que eu conhecia, e ao fechar o portão, aquele estrondo do portão, ali eu refleti um pouco sobre isso. E aí eu concluí o seguinte, que o mercado contábil, como eu também, né, e eu acho que tem muita gente que faz isso ainda hoje, quer vender aquilo que ele sabe. Você, se estiver persistindo em vender só aquilo que você sabe, você vai produzir uma coisa muito boa tecnicamente. Mas o teu cliente não sabe o contabilês. Ele não sabe o juridiquês. Então eu vejo que agora a gente tem que se aprofundar na real necessidade do cliente. Então, ter um real interesse pela necessidade do cliente. Agora, se você colocar o teu caixa na frente, você vai ter um real interesse no cliente para gerar caixa para você. E ele vai perceber, ele não vai abrir a conta do caixa para você. Por que emblemático? Porque neste momento, eu falei, peraí, eu conheço muito, mas eu perguntei para o Pedro como é que ele quer avaliar o negócio dele. Eu não posso subestimar a visão dele. E aí eu voltei para ele, fui lá, fiz todo um trabalho. Desse trabalho nasceu uma empresa de consultoria que eu tenho até hoje. Que aí você vem BI e uma série de outras coisas que você passa a utilizar para tirar do contabilês, né? Pois é, mas nós hoje, nós insistimos em vender um balancete. Aí eu vou dizer, com todo o respeito que eu tenho à classe contábil, aos contadores, até porque eu sou contador. E nós sabemos que na maioria dos nossos clientes, nós temos dificuldade. Eu até brinco, né, quando eu palestrava, né, falava assim, olha, eu não sei vocês, mas lá na Zona Sul, depois da Ponte do Socorro, Interlagos ali, os clientes têm dificuldade de enviar documentos, tem uma série de outras dificuldades. Eu não sei vocês, quando eu estava no Ceará, falava isso, todo mundo brincava, porque de fato é algo normal, né? Então a nossa realidade era um pouco semelhante em todos os lugares. Agora, o que você pode transformar isso? É fazer com que o cliente perceba que você está trabalhando com interesse para ele. Porque você tentar dizer que o cliente vai fazer porque está no contrato, ele não vai fazer. Ele só vai fazer se tiver sentido para ele. Então a gente precisa olhar muito. Então eu acredito muito quando a gente traz um jogo para dizer, ó, nós estamos aqui jogando no mesmo patamar, eu estou aqui para te ajudar. Até assim, para a gente querer compartilhar, o meu negócio, a gente se posicionou da seguinte forma, eu não sou uma empresa de contabilidade, e eu faço contabilidade, eu faço declarações, eu faço as obrigações, eu entrego os impostos, eu entrego os DARFs também. Claro, é evidente, se não entregar, mas isso é o quê? Isso é a base da pirâmide, isso é a demanda que você foi contratado. Você tem que ir para uns níveis acima disso para o cliente perceber que você está jogando o jogo dele, não o seu jogo. Então eu percebo que existe ainda uma certa complexidade em olhar para isso. Aí eu brincava também, porque quando eu chegava nas palestras, eu fazia assim, olha, o que um contador pergunta para outro contador, normalmente pergunta para outro contador, quando ele se encontra. Agora a pergunta pode ser diferente, mas lá naquele período era assim, o contador pergunta, quantos clientes você tem? Quantos colaboradores? E que sistema você tem? Então, essa pergunta te leva só para problema. Só leva para problema. Agora você pergunta, pô, como é que você está se posicionando no mercado? É uma pergunta que remete você para um desafio, não para um problema. Quantos clientes tem entrado novos no seu escritório? Como é que você está o uso da tecnologia no seu escritório? Enfim, é diferente desse tipo de pergunta, né? É a mesma coisa do sistema. Todo mundo fala do sistema. Aí a pessoa olha assim, a pessoa olha para o jardim do outro, né? Isso. Ele usa o sistema dele e fala, mas o
o outro é melhor. Isso é olhar para o jardim, achar que a grama do outro é melhor. Só que eu ouso em dizer também, e através do que eu já conversei com o contador, porque um dos desafios que eu coloquei, Adriano, foi quando eu palestrava pelo Brasil e por São Paulo também, eu sempre tinha um desafio de ir em três empresas contábeis. Isso foi de uma riqueza tão grande, porque eu pude aprender muito com essas pessoas, valorizo muito o interior de São Paulo, que tem empresas de contabilidade que dão de 10 mil a zero de empresas aqui da capital. Essa é uma grande realidade. Mas a gente olhava assim, este modelo mental com algumas coisas ainda com expectativa de que a entidade vai fazer por você. A entidade tem o seu papel, como o Conselho Regional tem um papel de fiscalizar, a pessoa não até é normativo e está lá dentro do papel dele. Agora você tem que perguntar assim, o que eu estou fazendo para o mercado crescer? É uma pergunta que pode levar para um outro nível de resposta. E também tem muito a ver com... Eu sempre tive essa visão, aprendi muito com o Sérgio Contente nesse ponto, a tornar a transformação das pessoas, né? A gente não tem simplesmente só um cliente. A gente tem que ajudar na transformação, ajudar na obtenção do conhecimento, deixar um legado, né? Deixar um legado. E eu acho que isso você faz muito bem, até pegando esse gancho. Qual é o seu canal do YouTube? O meu canal do YouTube é Apoiadores e Sonhos. Aí, ó. Apoiadores e Sonhos. Apoiadores de Sonhos. E assim, eu acompanho muito o canal do Vanildo e é justamente isso. Ele atua na transformação das pessoas. Faz a pessoa refletir, né? Essa coisa de você mudar a mentalidade, né? Ter um insight, mudar, né? E fazer as coisas de maneira diferente. Hoje o que acontece muitas vezes, e é muito comum, né, que é o ser humano, a gente tem nossos pontos que são destacados e tem os nossos pontos que ainda demandam aí de melhoria. Isso é comum com o ser humano, né, na nossa jornada. Até você que está iniciando no seu empreendedorismo na área contábil e você que já está há mais tempo, né? Mas eu acredito também em outra fase, eu gosto muito de frase que faz sentido para mim. E eu acredito muito assim em dizer que eu me transformo naquilo que eu cultivo. Aí eu pergunto para você, o que é que você vem cultivando no dia a dia? Qual é o seu pensamento? Qual é a sua modelagem? O que é que você traz? Você traz coisas que te trazem para um nível de desafio ou você fica no muro da lamentação onde vai se deparar com problemas e criar mais problemas? Então, veja se faz sentido para você. Eu me transformo naquilo que eu cultivo a cada dia. Perfeito. Perfeito. Pode repetir? Eu me transformo naquilo que eu cultivo. Olha só. Profundo e é para refletir. Extremamente importante essa frase que o Vanildo colocou agora, porque justamente é o que representa o seu futuro. E essa reflexão de hoje vai representar o que você vai ser no futuro. E principalmente você que está começando agora. A gente sabe que tem muita gente entrando no mercado contábil. Tem muita gente. Você vai que são 300 mil novos bacharéis em ciências contábeis que entram todo ano. Desses 300 mil, cerca de 80 mil mais ou menos vão lá para tirar o CRC. E desses 80 mil, cerca de 45 a 50 mil realmente tem o CRC. Então, ou seja, de uma maneira bem simples, 50 mil novos contadores estão entrando no mercado todo ano. De 300 mil que fazem a faculdade. Né? E o que essas pessoas estão pensando? Qual é o modelo mental? Por isso que, Apoiadores de Sonhos. Seguir o canal do Vanildo Veras é importante porque você já vai começar a ter uma reflexão e um olhar diferente para o mercado contábil. Humanize a comunicação do seu escritório de contabilidade. Na Yungo você encontra a empresa de tecnologia que preza pelo humano. Somos especialistas em PABX virtual, onde você usa o poder da sua voz para aumentar a receita do seu negócio. Tenha seu telefone fixo sendo atendido em qualquer lugar. Gravações de chamadas, direcionamento de ligações e muito mais. São mais de 60 facilidades para melhorar a comunicação do seu escritório com os clientes.
a voz da contabilidade. Um outro ponto que eu achei importante também, às vezes as pessoas já me abordam, né? Já tive várias abordagens nesse sentido, né? As pessoas dizem, poxa, como é que eu faço para ser um palestrante igual você? Como é que eu faço para me comunicar igual você? Aí eu quero deixar um recado bem direto para você e ser muito franco, direto e coerente com aquilo que eu acredito. Eu sempre fui uma pessoa tímida ao limite, extremamente acanhado. Fiquei sabendo disso agora, hein? Você sabe aquela... Fiquei sabendo disso agora. Mas eu fui, sabe? Eu não sou. Então, muitas vezes a pessoa cria o rótulo que eu sou. Eu estou neste momento. Mas eu comecei a fazer isso e você também pode fazer. A comunicação é uma ferramenta imprescindível para quem quer empreender. Grande parte do que você sabe, e se você não tem um conhecimento técnico avançado, mas se você tem uma boa comunicação, saiba que você estará à frente de muitas pessoas que têm conhecimento técnico avançado. Porque é muito comum as pessoas que têm um conhecimento apurado na técnica não saber transmitir isso à pessoa. Então a primeira coisa que também trago uma outra coisa para você refletir, eu trago isso da minha esposa, né? A minha esposa, que é gestora da nossa empresa, é minha sócia, a gente sempre falava assim, olha, eu quero que você me trate do jeito que você gostaria de ser tratado. Não. Ela falou, não é nada disso, não. Não é desse jeito. Você primeiro pensar assim, como é que você trataria essa pessoa ao olhar para ela como ser humano integral? Isso tem muito a ver com as máscaras que as pessoas vestem hoje. Então, uma pessoa já me abordou e disse, eu queria ser um palestrante parecido, trilhar uma carreira igual à sua. Eu falei, você tem toda a oportunidade como eu tive. Porque, primeiro, eu sou uma pessoa que vi de origem bem precária. Eu sou nordestino, talvez você não saiba, né? Eu vim para cá, lutador, tive que pagar os meus estudos, a minha família foi a pessoa que trilhou a área acadêmica, os demais não. Então tem toda uma história do contexto, não tem nada de diferente, não tem nada de berço nem nada. Então, se eu conseguir, você também consegue. Eu acredito muito na autenticidade. A autenticidade é muito importante, é um valor que eu acredito, como a integridade. E o que que não faz sentido para mim, eu vou expor, para mim não faz sentido. Aí veja se faz sentido para você. É você ser aquilo que você não é. E quando você quer ser alguém, você está querendo ser aquilo que você não é. Seja você. A sua melhor versão é a sua melhor versão. E tem um dado muito importante, aí mais uma frase de efeito, né? A frase de efeito aqui faz sentido para mim. É o seguinte, você olhar para o espelho e perguntar, quem sou eu quando ninguém está me olhando? Essa pergunta você fez fazer para você, não é para outra pessoa, é para você. Aí talvez você descubra aí alguns detalhes da sua trajetória, né? Porque é muito comum a gente encontrar pessoas que se lamentam e aí quando a lamentação ela vai para um estereotipo que eu chamo de criatura, né? Aquela pessoa que tudo está errado, o mundo está errado, ela está errada, e ela não constrói nada. Quando você olha para o espelho e faz essa pergunta, talvez você encontre quem você é. Aí você passa a trilhar uma jornada do Criador e não da criatura. E você é responsável por aquilo que você faz. Você também vai celebrar as suas conquistas e também observar aquilo que você precisa melhorar. E não existe um modelo mágico para ser palestrante ou para isso. Você precisa criar. É claro que existem técnicas de comunicação que você precisa desenvolver, como eu fui buscar também informações. Mas não existe uma fórmula mágica como as pessoas às vezes almejam, né? Tudo passa sempre pela obtenção do conhecimento. E Aldous Huxley fala uma frase que conhecimento não é aquilo que você sabe, é aquilo que você faz com o que sabe. E aí um depoimento pessoal, eu trabalhei muitos anos na Contimatic, trabalhei muitos anos em outras empresas também, mas um grande número de anos dentro da Contimatic, ou seja, sempre CLT. Quando eu falei, vou empreender, você acha que é fácil, né? Você acha que é fácil sair.
Mas aí eu fiz uma reflexão em um olhar 360. O que eu quero fazer? Aonde eu quero chegar? E como eu vou chegar lá? E nessa análise e olhando, eu acredito que aí eu consegui falar, não, é isso aqui que eu vou fazer. Porque muitas vezes também, aí para você que vai montar o seu escritório, vai começar a empreender, você tem que olhar o que você quer, aonde você quer chegar, e essa pergunta também, essa reflexão, o que você, quem é você quando ninguém está olhando? Porque isso tudo reflete, porque tudo são relações humanas. Exatamente. E fica muito claro o interesse. Quando a gente escuta as pessoas com um discurso, que é um discurso fraco, não estou dizendo que todas as pessoas estão fazendo isso, mas vou até colocar na primeira pessoa, porque assim não fica para ninguém. Se eu sair para o mercado com um discurso fraco, dizer que eu vou apoiar sonhos, e por que eu digo que é apoiar sonhos? E aí eu digo que a definição do meu negócio, eu tenho uma empresa de consultoria contábil, que faz toda a operação, mas o meu negócio não é esse. O meu negócio é apoiar sonhos, compartilhar valores e contabilizar resultados plenos. Aí você vai falar, pô, é utópico. Pode ser para você, mas para mim não é. E faz todo sentido para você. Porque é aquilo que eu acredito e é a cultura que eu implemento na minha empresa, junto com os meus sócios, com os nossos colaboradores. Todos nós lá nos reconhecemos como contadores, apoiadores de sonhos. E por que veio essa sacada aí? E é muito inerente à minha trajetória. Quando eu imaginei, eu pensei, na verdade quem pensou primeiro foi a minha esposa, tá? Eu já tinha um emprego, não podia sair, e ela pensou em empreender na área contábil. Ela tinha uma ideia. Essa ideia foi se concretizando, fortalecendo, virou uma vontade. Dessa vontade criou-se um desejo. Esse desejo foi se expandindo até criar-se um sonho. E o empreender é o quê? Não é um sonho? E aí a gente trouxe justamente o que a gente pode fazer para apoiar o sonho. Por isso que a gente tem outras competências complementares que são favoráveis. Lá no passado eu imaginava assim, eu queria todas as pessoas com as minhas competências, viu? Eu pensava de forma equivocada. E aí eu escuto as pessoas, não, mas aqui eu não tenho pessoas competentes igual eu. Falei, cara, se você tiver todo mundo igual você, primeiro que você não vai se aguentar. E aí o barato é o seguinte, entender assim que as competências têm que ser complementares e singulares. Você tem uma competência, o Adriano tem outra competência, outro tem outra competência, aí o mapa coletivo, ele vai sobrepor um mapa individual. Vê que sacada interessante, né? Sim. E muitas vezes a gente fica reprimindo isso, porque as pessoas têm uma competência, mas eu julgo que a minha competência é maior, e aí rotulo e a pessoa não contribui. E no negócio é assim, a pessoa só dá aquilo que ela percebe e vê significado. Se ela não perceber que tem significado, ela não se doa ao negócio. Sem dúvida. Aproveitando, estamos aqui com o Vanildo Veras, no programa A Voz da Contabilidade. Como patrocinador master, temos a Iungo, né, que é a voz da contabilidade. Você quer conhecer mais sobre a Iungo, saber sobre o serviço que ela pode oferecer de PABX na nuvem, entre em contato com a Iungo através do e-mail euquero@iungo.cloud. euquero@iungo.cloud. E eu, Adriano, como estou recomendando a Iungo, se você mandar um e-mail lá e quiser absorver os serviços da Iungo, coloque lá o cupom Adriano Indica da Voz da Contabilidade. Adriano Indica da Voz da Contabilidade e com certeza você vai ter um desconto especial ao adquirir qualquer serviço da Iungo. Mas, Vanildo, bom, momento comercial, né? Tem que ter o jabá, né? Porque né, o nosso apoiador aqui, conexão, né? Nosso patrocinador. E aí, já que eu falei da Iungo, e você falou muito sobre comunicação, e você faz comunicação no Brasil inteiro, pessoalmente através das suas palestras, e no canal do YouTube, Apoiadores de Sonhos. Qual a importância da voz na carreira profissional? Nós temos muitas vozes, né, representadas de forma voluntária, muitas pessoas no Brasil inteiro trabalhando aí de forma voluntária, principalmente nas entidades. Eu estive muito presente no SESCOM. Hoje nós temos o nosso amigo
Bastião, Sebastião, né? Eu brinco chamo ele de Bastião, né? Mas é o Batistão, né? Batistão. Mas o Batistão é um grande amigo, uma pessoa que está aí. A gente tem... Aliás, desculpe, um abraço, Batistão, presidente do SESCOM São Paulo. É isso aí. Então a gente tem muitas pessoas que são voluntárias, como outros colegas também. A gente percebe muitas vozes no Brasil, e aí tem vozes um pouco distoantes, diferentes, que eu acho que também devemos ouvir, né? Tem uma garotada aí que traz uma mentalidade diferente, que é importante ouvi-los, e aí fica um pouco de um conflito, e às vezes eu percebo essa divergência de pensamento e um confronto de ideias. Primeiro que eu quero dizer bem claro para você, eu acho muito legal o confronto de ideias, não o confronto de pessoas, mas o confronto de ideias, né? A divergência de ideias pode trazer uma convergência no pensamento. Eu acredito muito nisso. Então a gente tem assim, muitos representantes que têm uma jornada antiga, como eu tenho também a minha jornada. Mas eu também vou dizer para você, eu ouso todo dia buscar coisas atuais, estar na mesma página que todo mundo está aí. Acho que é um desafio maior que você que está entrando no mercado, que não tem tanto paradigma como eu, né? Eu até imagino, a gente olha para um copo de água, eu gosto muito de fazer essas analogias, né? Você peça um copo de água, que sou eu aqui, cheinho até a boca, então eu tenho um conteúdo aqui. Só que tem conteúdo novo que vai entrar aqui. Então eu preciso estar aberto para trazer essas informações novas, porque com certeza, à medida em que entra um conteúdo, vamos imaginar que é água até a boca, e gotinhas de óleo, a tendência é o quê? A tendência é ou sair o óleo, ou rejeitar o óleo, ou a gente rejeitar a água. E aí tem uma coisa que eu também não gosto, dessa classificação da velha guarda, da nova guarda. Eu acho que nós estamos falando de seres humanos no primeiro momento. E tem que falar sempre na primeira pessoa. Eu acredito muito nisso. Então, tratar como aqueles caras antigos, aqueles caras que têm um pensamento conservador, em toda empresa, o que é legal é a mescla de tudo isso, um pouquinho de cada coisa, das coisas que são inovadoras e também do pensamento prudente, e quando você mistura tudo isso, aí o jogo é diferente. Então eu acredito muito nisso, não sou adepto a dizer que uma corrente que é conservadora tem lá os seus pontos para olhar, como da mesma forma como temos uma corrente nova, de pensadores novos, que tem as suas razões, mas tem os seus pontos para melhorar também. Então eu acredito que essa rotulação, ela pode não ser tão favorável para o nosso momento, para qualquer profissão e qualquer área. Concordo plenamente. Então eu imagino que a convivência neste ambiente e trazer uma construção coletiva, buscando tudo o que é de melhor de cada um e olhando o que pode ser melhorado do outro, é o que vai trazer o resultado nas empresas. É assim que eu faço na minha empresa, este é o meu desafio, todo dia, não estou dizendo isso como um pleno conhecedor, mas como eu coloco isso no capítulo do desafio, não como problema, mas como desafio. E que está dando certo. Dando certo. Eu acompanho a história, né, do Vanildo Veras há muito tempo. E, aliás, para quem não sabe, o escritório dele é o Datanil. Né? Datanil, 40 anos já, né? Não, tem 28. 29. Fazer 30 agora. Fazer 30 anos. Errei por 10. É que a gente se conhece há tanto tempo, ó, já estamos falando assim, já estamos falando de idade, né? Não, complica aí, revela a nossa idade. Então eu acompanho, tive várias vezes lá. Aliás, tocando nesse ponto, hoje a Datanil tem sede? Não tem sede. Então eu sou da velha guarda, né? Mas aqui algumas pessoas não conseguiram pivotar o negócio para levar para isso. A gente fez... Primeiro que nós fomos para home office, porque todo mundo foi e era obrigatório, não tinha o que fazer. Só que depois a gente se posicionou de uma forma diferente. A gente se posicionou de uma forma diferente e está fazendo sentido para a gente, está fazendo sentido para o cliente, e a gente fez de uma forma estruturada, só para você ter uma ideia, né? E aqui eu vou compartilhar. Quando a gente resolveu efetivamente ir para o home office, a gente não fez de uma forma, eu quero fazer porque eu acho que é bom. Não, foi todo um contexto. Quando a gente voltou, a gente já tinha pessoas que não estavam mais trabalhando em São Paulo. E não era em São Paulo, outra cidade, aqui não era outro estado. Outro estado. Então a gente tem todo um contexto diferente, essa evolução aí
do negócio, e a gente resolveu fazer de uma forma profissional, para consolidar, né? E aí foi bacana isso, porque teve um movimento que a gente fala sobre sempre cultura, né? Então a cultura do negócio, e eu entendo cultura de negócio, e a gente rotula a nossa cultura como o jeitão da Tanil, a gente tem um jeitão de ser. Ah, mas a gente não quer ser melhor que ninguém, maior que ninguém. A gente quer ser autêntico. Então a gente tem um jeitão lá. Ah, pode ser que outra pessoa não goste, mas a gente gosta, a gente incentiva. E aí nesse sentido que a gente ganha força. Como, por exemplo, a gente fez um trabalho home office, porque todo mundo valorizava o trabalho, só que parece que a gente fez um manifesto do home office. E olha só, o manifesto do home office não foi feito pela diretoria, foi feito pela equipe. E aí do manifesto do home office, porque a gente tem que trabalhar como home office, a gente criou os nossos combinados do trabalho home office, que é uma coisa construtiva e não impositiva. Então a gente trabalha muito essa linha, a linha de construir algo que gere significado. Porque a gente acredita que para você fazer algo, se tiver significado, você faz. Se você receber uma ordem, você pode fazer de vez em quando. Quando você não quiser fazer, você não vai fazer, porque não tem significado para você. Então a pauta nossa, o nosso objetivo, o nosso modelo mental para empreender é este. Pode ser que não sirva para você, tudo bem, mas assim, eu estou abrindo o jogo aqui falando, é o jeito que eu faço. O jeito que eu faço é isso, é uma gestão participativa, é uma gestão que a gente chama como progressista, porque ela não fica limitada a modelos que a gente não acredita, e a gente constrói modelo nosso. E o seu sócio você buscou dentro de casa? Sim, também. Também a gente tem um desenvolvimento de pessoas que hoje são sócios que foram lá. E hoje eu tenho um sócio que é meu filho, né, que também fez toda uma carreira, fez uma bela formação na USP em contábeis, trilhou em algumas empresas grandes e agora está vindo com competências adicionais, né? E até brinco, né? Porque quando eu falava com meu filho, ele falava, um dia eu vou para a empresa, eu falava com ele, olha, tudo bem, mas lá não tem o cargo, o filho do dono, né? A gente tem assim, traz pela competência, né? E está indo muito bem, está se destacando lá, teve uma boa aceitação pelos demais sócios, então está agregando. Então eu acredito que assim, que a gente tem uma modelagem de negócio e cada um só vai conseguir fazer aquilo que ele efetivamente consegue visualizar. E eu acredito muito também em outra coisa assim, olha, você só consegue idealizar aquilo que você tem na sua mente. E o que você tem na sua mente, você precisa enxergar não com os olhos, com seus olhos, com os olhos da sua mente. Se você trazer e conseguir trazer aquilo que você acredita e trazer uma modelagem de negócio, fazer um design de negócio, olha só, né? Estou parecendo moderninho aqui falando, né? Mas é verdade, isso aqui, ó, sai lá do antigo só o planejamento, mas traz para uma modelagem de negócio, onde você vai construir um negócio que tenha efetivamente valor para o seu cliente. Coloca isso na frente, ó. Primeiro, o valor para o seu cliente, porque valor é diferente de preço. Quando você briga para tentar colocar o preço para o teu cliente, ele nunca vai te pagar, porque ele não vai perceber valor. Ele vai perceber que você quer engordar o seu caixa. Então eu faço isso, eu coloco aquilo de valor para o meu cliente e eu tenho obtido bons resultados. Gente, que é bom dura pouco, né? Parece, né, que a gente podia ficar aqui 2 horas, 3 horas falando e nesse pouco tempo a gente aprendeu muita coisa. Eu sempre falei que o Vanildo Veras é uma aula, sempre que a gente conversa. A última vez que nós fizemos um podcast, nós fizemos um intercâmbio Brasil-Portugal, né? Aliás, quando você for a Portugal, você está lá em Porto, vai lá do ladinho visitá-la lá. Você me passa o endereço. Eu te passo o telefone dela lá para você visitá-la. Ela está lá esqueci agora, mas é do lado de Póvoa de Varzim. Ela está a 10 minutos de Porto. Vou te cobrar. Viu? Vila do Conde. Vila do Conde. Vila do Conde. Vou te cobrar, viu? Vila do Conde. Vou ficar em Porto lá de 11 de agosto a 14 de outubro. Então, com certeza, eu vou lá conhecer. Isso, conhecer lá. Só para abrir um parênteses, nós fizemos essa conexão Brasil-Portugal, porque era uma contadora que ela tem um escritório aqui em São Paulo, abriu uma filial em Portugal, está lá em Portugal, recepcionando empresários do Brasil que querem investir lá em Portugal.
né? Então, ela também teve uma visão e foi para lá, e o sócio dela está aqui em São Paulo, e ela com escritório lá em Vila do Conde, do ladinho de Porto, em Portugal. Gente, mais um episódio de A Voz da Contabilidade com patrocínio master da Iungo. Mais uma vez, quer conhecer mais sobre a Iungo? E-mail euquero@iungo.cloud. euquero@iungo.cloud. Coloque lá, Adriano indica A Voz da Contabilidade, que vai ter um desconto especial. Vanildo, muito obrigado pela sua presença. Como disse, sempre é uma aula ter você. Quem quiser te encontrar lá no Instagram, qual é o seu Instagram? Vanildo Veras. Vanildo Veras. Então, quem quiser encontrar o Vanildo lá, vai lá, Vanildo Veras no Instagram. Muito obrigado e as suas considerações finais. Eu que agradeço novamente aqui a oportunidade de estar com você, como vou reafirmando aqui que eu não poderia deixar de atender o seu pedido, né? Falamos semana passada, eu falei, tá, cara, para você pode ter certeza. Realmente, não sei o horário, muito obrigado. Não sei o horário, eu vou. E é verdade, foi assim, rapidinho. Porque eu considero você muito, eu sei que você é uma pessoa do bem, uma pessoa merecedora, uma pessoa que já me ajudou e uma pessoa que já ajudou muitas pessoas no mercado contábil. Tenho certeza disso. E onde você estiver, com certeza, você pode contar sempre comigo. Agradeço também aqui o Christian, né? O Cristiano da Iungo, que traduzindo é a conexão, e que você está trazendo aí as conexões, e a comunicação hoje é fundamental, e a gente precisa ter uma ferramenta para conduzir bem a nossa comunicação. Tá? E fico aqui à disposição para qualquer oportunidade que você precisar. Haverá outras, porque, afinal de contas, Vanildo Veras é também uma voz da contabilidade. Muito obrigado. E assim, para você, eu também queria deixar um recadinho, olha, tudo que eu disse até agora, você pode até não aceitar, mas eu vou dizer para você, para que você acredite no que eu estou dizendo. Tudo que eu disse é o meu ponto de vista, mas como eu disse, todo ponto de vista depende da vista em que o ponto está. Pergunto para você, qual é o seu ponto de vista? Isso aí. Até o próximo episódio do programa A Voz da Contabilidade.